Fala pessoal, eu sou o Victor e esse aqui é o canal Talking Core, um espaço para a gente trocar uma ideia aí sobre cultura, música alternativa, bandas e muito mais. E para a gente começar esse canal, a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre uma banda que deu uma polêmica esses dias, que é o Blink-182. O Blink anunciou essa semana que eles não vêm mais pro Lollapalooza desse ano. Deixou aí muitos fãs que estão esperando aí há mais de 20 anos o show da banda bem chateados. Eu sou um deles, eu gosto muito de Blink, faz mais de 20 anos que eu gosto dos caras, que eu ouço a banda, que eu sou fissurado. E o fato de não ter o show realmente é uma parada meio bad assim, sei que muita gente ficou triste essa semana. Mas eu queria aproveitar esse momento então para falar um pouco sobre o Blink. E nesse vídeo eu queria abordar 3 pontos que eu acho que foram aí cruciais para tornar o Blink esse fenômeno que eles foram e tudo que eles representam até hoje, né? E para não ficar enrolando, vamos lá com o primeiro ponto, que é o Blink estava no lugar certo na hora certa. E por que eu penso isso? Nos anos 90 a gente tinha tido ali a morte do Kurt Cobain, o fim do grunge, né, como aquele movimento que a mídia estava cobrindo, não que as bandas tivessem acabado, mas enfim, o fim daquele movimento segundo a mídia. E também a explosão do Green Day, né, que em 94 veio ali com o Duke e realmente fez com que a mídia passasse a olhar para toda aquela cena de bandas ali que tinham origem no punk rock, no hardcore. A mídia passou a olhar para aquilo e com outros olhos, com atenção. Aí veio o Offspring, lançou o Smash, que foi o álbum independente que mais vendeu cópias na história. Rancid surgiu e várias outras bandas surgiram daquela cena. E ali eu acho que tinha um cenário propício para que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 tivesse uma banda que surgisse ali para preencher o espaço do novo fenômeno dentro dessa cena e dentro disso que a mídia estava olhando. Por quê? Porque tinha uma molecada que devia estar ali, vamos contar dos 10 aos 15 anos assim, que na época que o Green Day estourou ainda eram muito jovens, muito crianças para estarem ali e viverem aquela loucura do Green Day. E quando era virado dos anos 90 para os anos 2000, essa molecada estava na idade de começar a consumir produtos culturais, então começar a formar uma personalidade, começar a formar um visual ali, começar a querer fazer parte de algum tipo de grupo e ouvir bandas, claro. E você, quando tem essa idade, você vai consumir o que está na TV, o que as gravadoras empurravam, porque o mercado fonográfico era muito diferente do que é hoje em dia, né? Então a gente ficava vendo o que estava na TV, o que estava na MTV, o que estava nas rádios. E eu acho que nesse vácuo, essas gravadoras olharam e precisava ter uma banda que pudesse entrar ali, que trouxesse aquela coisa da influência do hardcore, do punk rock, mas que já fosse um pouco mais, entre aspas, leve, mais light, né? Que pudesse ser mais palatável para essa molecada que estava chegando agora na cena, ia começar a consumir bandas que vinham daquela cena, né, que tinham uma pegada punk rock, só que tinha um vácuo. O Green Day, apesar do Green Day, do Offspring e do Rancid continuarem lançando CDs, continuarem fazendo sucesso, já não era o mesmo boom que tinha acontecido no meio dos anos 90, e essa molecada que estava chegando ali, ela não tinha vivido aquilo, e tinha um buraco ali, E aí tinham várias bandas que podiam fazer aquilo, fazer parte daquilo, mas o Blink estava lá naquele lugar, na hora certa, e eles, na minha visão, com o Enema of the State, foi quando eles macetaram isso daí. Foi a hora que eles deram, né, assim, a jogada deles falou assim, tá aqui, esse é o álbum, e isso ia fazer o shape, ia fazer a forma de como o pop punk ia ser visto durante a próxima década toda. É um álbum icônico, mas acho que, realmente, o Blink já vinha fazendo música nos anos 90, claro, não é como se tivessem surgido pro Enema, não isso, mas com a construção que eles foram tendo e tal, com tudo que aconteceu no cenário musical mundial, com a morte do Kurt, com o Green Day, com tudo que foi acontecendo, naquele momento ali tinha um vácuo e o Blink estava lá pronto para ocupar. Isso me leva para o segundo ponto, que não é só estar lá no lugar certo na hora certa, mas o meu segundo ponto é que do ponto de vista musical, o Blink era muito bom, o Blink é muito bom. Os caras, na minha visão, são músicos muito bons. Eu sou músico também, toco faz mais de 20 anos, e eu sei que se eu pegar para tirar as guitarras, o baixo do Blink, não são linhas difíceis, mas o Blink sabe construir músicas de uma forma muito interessante, porque eles conseguem juntar uma fórmula pop, mas sem tirar, né, sem soltar a mão ali das influências do punk rock e do hardcore. Eu acho que essa foi a grande sacada deles ali, de falar, bom, a gente tem influência nas bandas lá de trás, a gente faz parte de uma cena skate punk aqui dos anos 90, só que, se você pegar para ouvir as músicas, os grandes hits do Blink, são músicas de rádio, são construídas de uma forma de rádio, não tem aquela agressividade, aquela questão de ser chocante como eram as bandas punk dos anos 80, por exemplo. Eu sei que o Green Day já vinha um pouco com essa fórmula também, e eu acho que o Blink levou isso mais além, tornou mais pop ainda. Tinha coisa muito melódica, né? muita guitarra sem distorção. Então, quando a gente olha assim, eu acho que o Blink realmente conseguiu juntar essa fórmula. Então, esse é o segundo ponto para mim que ajudou, na verdade, contribuiu aí muito para que eles realmente pudessem subir e se tornar o fenômeno que eles eram. Musicalmente, o Blink é interessante. Ele consegue juntar aí o mundo hardcore e o mundo do pop junto.
junto numa grande mistura aí que realmente preencheu as rádios aí. Quando eu estava no ensino médio, todo dia que eu ligava a TV, tinha Blink na TV. Se eu ligasse a rádio, tinha Blink na rádio. As revistas falavam sobre os portais de notícias, enfim. O Blink realmente era um fenômeno e continuou sendo por bastante tempo, né? Inclusive, o que a gente tem visto aí da galera ficando triste porque eles não vêm pro Lola, acho que demonstra o quanto o legado deles é grande e durável, né? Isso me traz para o terceiro ponto, que na minha visão também ajudou muito e na verdade foi indispensável para o Blink virar o que eles viraram, que é a questão visual. Se você pegar as fotos do Blink naquela época, quando eles estouraram com o Enema, você pode dar uma olhada e sacar que eles tinham uma cara quase de boy band. Eles eram caras ajeitados, bonitinhos, que tinham um visual que, apesar de também ter algumas conexões com o mundo do punk rock, do pop punk, do hardcore, também tinha uma pegada meio assim que se encaixava fácil numa capa de uma Capricho, por exemplo. Eles eram carinhas bonitinhos, ajeitados, e isso fez com que, pelo menos quando eu estava no ensino médio, eu lembro assim, o tanto de meninas que eram apaixonadas pelo Tom. Nossa, que o Tom, o Travis. E os meninos na época também, assim, o Tom meteu aquele piercing lá e, porra, na escola eu lembro um monte de gente, um monte de cara que usava aquele piercing também. Enfim, você ia nos shows ali no hangar, nos rolês, sempre tinha aquele visual e, porra, é claro que aquilo tinha muita influência do Blink. Além dessa parte visual, assim, que eu tô comentando, né, dos traços dos caras e tal, tinha a questão também dos acessórios, das roupas, e se você pensar, aquele bonezinho de lado, o bermudão, camisa da Dix, da Hurley. Então teve toda uma construção visual que envolveu o Blink ali com aquela banda, e com aquela banda fenômeno daquele momento. E eu acho que sem isso também, o legado deles, o tamanho que eles iam ficar, não seria tão grande assim. Porque é claro, se você está falando de meios de mídia, clipes, revistas na época, tudo envolve uma questão visual muito forte. Porque a música em si é música, a gente ouve. Mas quando você assiste o clipe, você vê toda a proposta, tudo que está sendo construído ali. É óbvio que o visual conta e conta muito. Somente na hora de construir uma cena, um movimento. Então eu acho que essa parte visual foi essencial para o Blink realmente construir ali. E eles foram muito espertos com isso. O Blink, os caras têm uma cabeça muito boa, então nada disso que eu tô falando eu sei que é por acaso, porque os caras construindo, eles tinham uma visão de negócio muito boa. Tanto é que os caras também criaram as marcas, né? Macbeth, teve a Famous Star and Straps, enfim. Os caras eram empresários também, então tinham uma visão de negócio muito boa. Então acho que esses pilares juntos realmente construíram o que a gente entendeu e consumiu com o Blink por muitos anos, esse fenômeno aí. Porque quantas bandas daquele movimento lá também não assinaram contratos na época, também não lançaram clipes, mas não chegaram a ser o que o Blink foi e o que o Blink é até hoje. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gosta desse tema aí, se você viveu os anos aí de hardcore, de emocore, de punk rock, se inscreve aí no canal, espalhe aí pros seus amigos, porque a ideia é a gente conversar sobre vários temas aqui, beleza? A gente se vê numa próxima, valeu!